Às vezes na vida, a gente se depara com desafios que parecem muralhas, não é mesmo? Obstáculos que parecem impossíveis de superar. Hoje, eu quero te convidar a viajar no tempo comigo, para conhecer uma história incrível sobre fé, coragem e uma estratégia de batalha, digamos, bem diferente. Vamos falar sobre Josué e as famosas muralhas de Jericó. Josué tinha acabado de assumir a liderança do povo de Israel. Uma responsabilidade e tanto, e a primeira grande missão dele era conquistar a cidade de Jericó. Mas Jericó não era uma cidade qualquer. Ela era protegida por muralhas enormes, altas e grossas, que pareciam intransponíveis. Como eles poderiam vencer um desafio tão grande? Imagina só a cena. Josué, com todo o peso da liderança nos ombros, olhando para aquela fortaleza e pensando no que fazer. E é nesses momentos, quando a nossa própria força parece não bastar, que algo extraordinário pode acontecer. Foi exatamente aí que Deus apresentou um plano a Josué. Um plano que, à primeira vista, não fazia o menor sentido do ponto de vista militar. Era algo que exigiria muito mais do que força física. Exigiria confiança. A instrução divina era surpreendente. Deus não pediu para eles construírem armas de cerco ou escavarem túneis. Pelo contrário, ele disse a Josué que os homens de guerra deveriam marchar ao redor da cidade. Apenas marchar, uma vez por dia, durante 6 dias. E à frente deles, iriam 7 sacerdotes tocando trombetas feitas de chifres de carneiro, e logo atrás, a Arca da Aliança, que representava a presença do próprio Deus. Era um plano que desafiava toda a lógica humana. Marchar em silêncio, sem atacar, sem gritar. Era um teste de paciência, de disciplina e, acima de tudo, de fé. Você consegue imaginar o que os soldados de Jericó pensaram ao ver aquela procissão silenciosa dia após dia? Para Josué, a escolha era clara: confiar na sua própria experiência ou confiar na orientação divina, por mais estranha que parecesse. Chegou o 7º dia, e neste dia, tudo seria diferente. A instrução de Deus para Josué foi clara: hoje, vocês não darão apenas uma volta. Vocês marcharão ao redor da cidade 7 vezes. Imagina a expectativa e a energia que tomaram conta do acampamento israelita. A primeira volta, a segunda volta, a terceira volta. A cada volta, a fé e a adrenalina aumentavam. Do alto das muralhas, a zombaria dos guardas de Jericó. Depois, uma certa apreensão dos guardas. Depois da 7ª e última volta, o exército parou. O silêncio pairou no ar por um instante, denso e carregado de expectativa. Josué ergueu sua voz e deu a ordem que todos esperavam: gritem, pois o Senhor entregou a cidade a vocês. As trombetas dos sacerdotes soaram, um som longo e poderoso. Um grito uníssono e ensurdecedor saiu da garganta de todo o povo de Israel. Diante dos olhos de todos, as muralhas começaram a tremer. Com um estrondo avassalador, as muralhas de Jericó ruíram em poeira e escombros. Mas em meio a toda essa destruição, uma casa permaneceu de pé. Era a casa de Raabe. Lembra dela? Antes mesmo da marcha começar, Josué tinha enviado 2 espiões a Jericó, e foi Raabe quem os escondeu e os ajudou a escapar, arriscando a própria vida. A condição era que ela amarrasse um cordão vermelho na sua janela, como um sinal. Cumprindo a promessa, Josué deu ordens para que Raabe e todos os seus parentes fossem resgatados em segurança. A história de Raabe é uma linda demonstração de que a fé não tem fronteiras. Então, o que essa história de mais de 3.000 anos tem a nos dizer hoje? Ela nos fala sobre a importância da fé e da obediência. Por isso, eu te convido a refletir hoje. Quais são as muralhas de Jericó na sua vida? Um problema de saúde, uma dificuldade financeira, um relacionamento quebrado ou um medo que te paralisa? A história de Josué nos encoraja a não desistir. Ela nos convida a entregar nossos desafios a Deus e a ter a coragem de dar o nosso grito de fé. Tenha um ótimo dia e pense nisso.